desde criança, desde adolescente, na verdade, eu via as pessoas falando pra mim que eu era madura pra minha idade, o jeito que eu pensava, as minhas opiniões, o comportamento e tudo mais. Por mais que fisicamente eu pareça ser mais jovem do que eu sou, né, em idade, que eu tenho 26 anos, até hoje as pessoas não acreditam que eu tenho 26 anos. Fisicamente eu pareço ser mais nova, mas em comportamento, em opiniões, em decisões, eu pareço ser mais madura. Então as pessoas falavam isso pra mim desde jovem. E aí eu parei pra pensar, o que que me fez ser madura tão cedo? O que que me fez pensar diferente dos outros jovens? O que que me fez agir diferente dos outros jovens? E aí eu comecei a refletir e a linkar aqui. Então eu linkei alguns pontos importantíssimos que fizeram muita diferença na minha trajetória e com certeza me fizeram amadurecer mais rápido. E eu tenho também certeza que vai te ajudar aí de alguma forma, tá? Então, são vários pontos. Se esse vídeo ficar muito grande, eu vou dividir ele em parte 1, parte 2, mas vamos lá. A primeira coisa que você deve pensar quando você quer amadurecer é decidir quem você quer ser. Não precisa ser algo tão específico, tá? Como, eu quero ser rica, quero ser milionária e morar em outro país, ter o carro tal, morar na casa tal. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo, como pessoa, o que que você quer ser, o que que você admira, tá? E eu tive essa consciência lá no meu ensino médio, ali no primeiro ano, acho que foi no primeiro ano, que eu achava muito legal, muito interessante as pessoas que liam. Eu achava muito inteligente, sabe? Muito cool. E eu queria ser essa pessoa inteligente. Eu queria saber falar, eu queria saber escrever, saber pensar, saber organizar os pensamentos, sabe? E aí eu entendi, eu não sei como eu entendi isso, mas acho que observando ao redor, vendo as pessoas que falavam, eu entendi que essas pessoas liam bastante. Então ela tinha uma capacidade intelectual muito incrível. Por causa da leitura, tá? E também conciliou de, no ensino médio, a gente tá naquela busca incessante de conhecimento pra fazer o Enem, tá? Nos aprimorar ali, pra tirar uma nota boa no Enem. E aí eu juntei o útil ao agradável. Até então, eu não gostava de ler. Eu nunca tinha lido um livro. Nunca tinha lido um livro. E aí, o que mais me chamou a atenção quando eu refleti sobre isso foi que, mesmo eu não gostando de ler, mesmo eu não tendo incentivo na minha infância à leitura, até então, né, até ali aos 14, 15 anos, mesmo assim eu me propus a ler. Por quê? Porque eu me visualizei sendo aquela pessoa inteligente, aquela pessoa que sabe escrever, que sabe argumentar, porque tudo isso a gente precisava na redação do Enem, que eu queria tirar uma nota boa na redação para passar para a faculdade. E eu entendi que quanto maior a minha nota da redação, maior seria a minha média, né, a minha nota de corte ali. Então, eu fui bem inteligente nesse sentido, bem esperta. Então, se eu tirar nota boa na redação e não for tão bem nas outras, eu posso conseguir um resultado ali legal. Então, eu foquei ali em ler, né, pra poder eu conseguir escrever. E eu quero que você entenda aqui que eu comecei a ter essa ação, essa atitude, porque eu queria ser algo. Então, eu defini ali, mesmo sem saber, mesmo intuitivamente, eu defini ali que eu queria ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que lia no futuro. E, consequentemente, tirava uma nota boa na redação e tinha um hábito ali constante da leitura. E a partir desse pensamento que eu setei, que eu queria ser, eu comecei a ler, tá? Então eu fui ali decidida a ler meu primeiro livro. Então eu vou escolher um primeiro livro, um livro pequeno pra mim conseguir, pra mim ter aquela sensação de check, conseguir ler o meu primeiro livro. E aí eu fui lá e pedi pra minha mãe comprar, e ela vendia Avon na época, ela comprou, eu pedi pra ela comprar um do Augusto Cury. Pensa, eu tinha ali 14, 15, eu tinha 15 anos, pedi pra ela ler, pra ela comprar um livro pequenininho, ele era assim, pequenininho e fininho, do Augusto Cury. Eu fui pelo tamanho, eu não fui pelo gênero, pelo assunto do livro, sabe? E pra mim, naquela época, aquele livro foi muito chato. Muito chato, muito monótono, eu queria desistir. Meu Deus, por que eu escolhi esse livro? Eu lembro disso até hoje, mas eu li até o final, mesmo não gostando, eu li até o final. E aí, aquela sensação de terminar algo que você se propôs a fazer é muito gratificante. E aí te incentiva a querer mais. E aí eu quis outro livro, só que dessa vez eu fui mais inteligente. Eu não escolhi de autodesenvolvimento, eu escolhi algo que pudesse me aflorar mais, pudesse aflorar mais esse sentimento, essa vontade de ler. Então eu fui pra ficção, eu fui pra romance. Não lembro exatamente. Ah, tá. Foi o livro, aquele famoso livro do autor, do John Green, né? Da Culpa das Estrelas e tudo mais. Minha mãe vendia Avon naquela época. E aí tinha toda a linha desse autor, começando pela Culpa das Estrelas. E aí eu aproveitei que tava no hype e pedi pra minha mãe comprar. E aí começou o meu desejo de leitura, assim, de fato.
Eu li aquele livro, eu amei a experiência da leitura, eu amei como funciona a leitura na nossa cabeça, na nossa imaginação, aflora muito a imaginação, te faz ficar viciada em algo que precisa ter a paciência de ler, de esperar o desfecho, de demorar vários dias pra ler, porque quando a gente assiste série, assiste filme, a gente consegue terminar ali muito rápido, né? É muito ligeiro como é que acontece tudo ali na nossa mente. Através dos nossos olhos, mas na leitura é diferente, você cria na sua cabeça, você imagina as coisas que acontecem de acordo com o que você lê, e isso demora, e depende de você, sabe? Não do que está sendo mostrado na TV, por exemplo. E eu fiquei fascinada com isso. E aí, cada vez mais eu quis mais ler romance, ficção, eu li toda a série do John Green, né? Foram uns 5, 6 livros. Aí depois eu fui pra Harry Potter, depois eu fui pra Percy Jackson, depois eu fui... Assim, e era só séries de livros, tipo, de 7, 8 livros grossos, sabe? Então, eu a partir dali amei e comecei a ler, comecei a amar a leitura. E sim, eu consegui atingir meu objetivo da redação. Eu não lembro qual foi a minha nota, porque eu fiz Enem durante uns 4 anos ali seguidos, então eu não lembro. Mas na escola, a minha redação melhorou muito, porque a gente fazia simulados sempre, né, toda semana. Então, eu consegui perceber a minha evolução, eu conseguia ter mais vocabulário, eu conseguia desenvolver ali os pensamentos, os argumentos, e aí as minhas notas foram melhorando cada vez mais. E também tive um bom resultado na redação e consegui uma vaga na faculdade federal também. Não foi uma nota, tipo, exorbitante, mas eu consegui uma vaga. Mas tudo isso, eu contei tudo isso pra você entender que a partir de um pensamento, de um desejo que não era tão específico, tão grande, eu só queria ser inteligente, eu só queria ter um intelectual mais aflorado, sabe? Eu só queria ser mais esperta pra isso, pra argumentar, pra pensar, pra sintetizar. E aí eu queria ser uma pessoa inteligente que lia. E a partir daí eu comecei. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu li esses, né, de ficção, mas também eu fui pros de autoajuda. E esses de autoajuda me ajudaram muito a amadurecer. Muito, assim, anos-luz. Eu acho que se eu pudesse dar uma nota, assim, dessas coisas que eu anotei aqui, do que mais me fez amadurecer foram os livros. Os livros clássicos que vocês conhecem. Como O Segredo. O livro O Segredo, assim, abriu muitas coisas, portas na minha vida, na minha mente, em quesito, acho que moldou ali a minha mentalidade, sabe? O livro O Segredo, O Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, O Poder do Hábito, O Milagre da Manhã. Então todos esses eu li, assim, eu lia demais no ensino médio. Então todos esses eu li e ali eu aprendi muito. Inclusive já entramos no ponto 2, né, na segunda coisa que me fez amadurecer, que foi a leitura, tá? Então só continuando aqui. Entramos nesse segundo ponto, eu já li todos esses livros. A partir daí, é como se eu me considerasse mais madura no sentido de pensar no que eu quero do futuro. Porque a partir do Segredo, eu entendi que eu atraio as coisas, eu crio a realidade. Então, a partir daí, eu comecei a moldar. Então, assim, esse livro foi essencial na minha trajetória. Então, eu li também O Milagre da Manhã, que ali é desenvolver hábitos, vai criar uma rotina inteligente pra fazer você chegar onde você quer. Porque o nosso desejo lá na frente nada mais é do que o empilhamento de rotinas que a gente faz daqui até lá. Então, a rotina é muito importante nessa jornada. Então, esses livros foram essenciais. E a partir do Milagre da Manhã, já entramos aqui na terceira coisa, que é seguir pessoas que vão te fazer chegar até lá, tá? Que vão te ajudar a modelar o jeito que você pensa, modelar o seu caráter, modelar as suas atitudes, as suas ações, a sua forma de pensar. É aquilo, né? Que todo mundo sabe, né? Todo mundo fala que o ambiente molda quem a gente é. Por mais que a gente ache, nossa, eu não vou me deixar influenciar por tal pessoa, porque ela faz isso e eu com certeza nunca vou fazer isso. Tudo bem, isso é o que a gente consegue perceber e olhar com os nossos olhos. Mas tem atitudes, tem pensamentos, tem forma de se comportar mesmo, uma questão de caráter da outra pessoa que a gente não consegue perceber conscientemente, mas o inconsciente acaba modelando. E isso não é possível ver a olho nu, digamos assim. Então é esse tipo de influência que eu tô falando, tá? Que eu tô falando, não é aquele escrachado que todo mundo fala, fulano tá fumando, se ele me oferecer, eu não vou fumar. Isso é fácil de perceber, isso é fácil de negar, mas o inconsciente, o que o seu inconsciente consegue captar da outra pessoa, sabe? Então isso a gente não consegue controlar, e é disso que eu tô falando. Então, a partir daí,
eu comecei intuitivamente a acompanhar pessoas, só que foi intuitivamente, eu não sabia o que eu tava fazendo, mas que bom que eu segui por esse caminho, porque a partir do livro O Milagre da Manhã, eu fui pro YouTube. Eu fui pesquisar, eu não sei se fui pesquisar ou se o YouTube recomendou pra mim, sobre como colocar em prática exatamente aquilo do livro. Eu já tinha lido o livro, só que eu queria ver pessoas que colocaram. Gente, no YouTube tem tudo, no YouTube tinha. E foi no YouTube que eu encontrei uma das primeiras influenciadoras que eu segui, que eu amei, que eu acompanho até hoje, que é a Vanessa Lino. Eu cheguei nela através desse vídeo, do Milagre da Manhã, dela aplicando desde cedo, desde sempre, na vida dela, e aquilo me inspirou muito. Através desse vídeo, eu conheci ela e eu entendi que eu queria ser algo parecido com ela. E até já entramos no terceiro ponto, que é siga pessoas ou acompanhe pessoas que você gostaria de ter a vida dela, ou algo parecido, sabe? E eu, hoje, olhando pra trás, eu consigo perceber isso. A Vanessa Lino, ela é muito parecida comigo no que eu penso. Na verdade, acho que é o contrário, né? Por eu ter assistido tão jovem ela, eu acabei modelando e pensando em quesito de vida parecido com ela. Então, em questão de relacionamento, em questão de empreender, em questão de dinheiro, em questão de vida, de filhos, de família, assim, de tudo, sabe? Então, acompanha ela e outras também, outras que foram aparecendo, como a Gabi Ferreira, eu acompanho também desde o ensino médio, desde a época do Study Vlogs, né, que ela gravava e ela estudava, e eu fazia algo parecido porque eu queria passar pro Enem. Então, essas pessoas, essas meninas foram 4 meninas, né? A Doris Baumer também acompanho desde a época do meu ensino médio. Então, são pessoas que eu acompanho até hoje, porque eu me identifico muito, muito com elas. Então, acho que por ter assistido muito elas e ter gostado daquele estilo de vida, daquele tipo de pessoa, de personalidade, eu acabei modelando elas. Eu acabei sendo influenciada por elas. Inconscientemente, né? Inconscientemente, meu cérebro acaba modelando, não só o meu, como o seu também. Então, se você modela pessoas que não têm um comportamento legal, por mais que hoje você não tenha esse comportamento, mas aos poucos o seu cérebro vai achando aquilo normal, vai banalizando, digamos assim, vai deixando normal aquele comportamento e até um dia você se comporta daquele jeito. Então, por isso, filtre muito bem quem você acompanha nas redes sociais, quem você admira também. Então, isso é muito importante. Então, essas pessoas me ajudaram muito a amadurecer. Então, elas já tinham chegado onde eu queria chegar. Então, elas estavam um pouquinho à frente do que eu. Então, eu queria chegar onde elas estavam. Então, eu acabava modelando elas. E isso foi muito bom. E eu falo modelei elas não, tipo, de propósito. Não tô falando, vou modelar elas pra mim chegar onde elas estão. Não foi assim. Foi inconsciente. Hoje, olhando pra trás, analisando, eu consigo dizer com essas palavras, mas eu só gostava muito, me identificava muito com elas. E tanto em quesito relacionamento, tanto é que todas elas tiveram relacionamento muito duradouros com homens incríveis. Então, inclusive, foram dessas influências que eu tive na internet que me ensinaram muito sobre relacionamento. Porque apesar dos meus pais terem um relacionamento muito, assim, duradouro, mas a qualidade do relacionamento não me cativava tanto, sabe? Então, essas meninas me mostraram que é possível ter um relacionamento muito bom, muito feliz e duradouro, do jeito que eu nunca tinha visto assim na minha realidade. Então, se você aí acha que, sei lá, tem crenças de que homem não presta, de que casamento não dura pra sempre, que vocês não vão ser felizes o tempo todo, que tem que ter briga sempre, ou discussões, enfim. Tem várias crenças, assim, que a gente tem e acaba adquirindo das pessoas ao nosso redor, dos exemplos que a gente tem aqui, que não é verdade. Que é uma crença. O que é uma crença? Uma crença é quando uma coisa não se valida em 100% dos casos. Se uma pessoa tem um relacionamento duradouro e é muito feliz nesse relacionamento, significa que você acredita que, ao contrário disso, é uma crença, porque uma pessoa saiu dessa bolha, que uma pessoa saiu dessa estatística, entendeu? Então, quando uma coisa não se valida em 100% dos casos, é uma crença. Então, eu tinha crença sobre relacionamentos e ver exemplos bons, ver exemplos de relacionamentos que duram, relacionamentos felizes, relacionamentos com homens incríveis, me ajudou muito a moldar o que eu penso sobre relacionamento. Porque eu não via muito disso aqui na minha realidade, sabe? E tanto em relacionamento me ajudou muito a amadurecer nesse sentido, que eu tive um relacionamento muito duradouro, durou 10 anos, simplesmente 10 anos. Eu nunca imaginei que eu faria uma coisa dessa, sabe?
E aí, parando pra pensar, foi muito o que eu aprendi nos livros e com a influência que eu tive dessas pessoas, tá? E foi um relacionamento totalmente diferente das pessoas ao meu redor. Porque todo mundo fala, os parentes, as tias solteironas, as tias que são casadas, falam por experiências dela. Então, elas sempre aconselharam a não se casar. Não se casar, que dá muito trabalho, que tem traição, que não sei o que homem não presta. Então eu ouvi sempre muito disso. Eu consegui sim ter um relacionamento bom, uma pessoa muito legal, que me respeitava, que cuidou bem de mim. Então foi totalmente diferente dos relacionamentos daqui, da minha realidade, sabe? E muito mais parecido com os relacionamentos que eu idealizava, que eu olhava nessas pessoas e também nos exemplos dos livros. Então ali eu percebi que os resultados realmente falam a verdade. Então o resultado que eu tive fala a verdade do que eu penso. Porque o que eu penso se traduz na realidade. Então, se a minha realidade foi boa, significa que meu pensamento também tá adequado. Porque tá conectado a isso, sabe? Então, isso eu considero amadurecimento. Então, olhando assim, eu vejo porque as pessoas acham que eu sou madura. Não, e isso aconteceu em relacionamento, mas também aconteceu em questão de dinheiro, de finanças, de empreender. Porque todo mundo que eu conheço aqui é CLT, praticamente. Tem que fazer faculdade, tem que fazer um diploma, faz concurso público, todo mundo já sabe, né? E aí eu fugi disso. Eu fugi porque eu queria fazer algo que eu aprendi nos livros que eu li de autoconhecimento, do Pai Rico, Pai Pobre, de construir riqueza e tudo mais. Então aquilo sempre pulsou muito forte, desde quando eu vi aquilo. É aquilo, né? Quando a gente vê, a gente não consegue mais desver. E eu não consegui mais desver aquilo que eu li nos livros. Aquilo que eu via as meninas, as influenciadoras fazendo, o que elas estavam construindo, eu queria construir aquilo também. Então, eu conseguia enxergar claramente ali na faculdade que aquilo não era o caminho que ia me levar para onde eu queria chegar. Então, foi muito forte, muito certeiro a minha decisão ali. Olhando hoje, eu me considero madura por ter tomado essa decisão em prol do que eu queria. Porque não tô dizendo para não fazer faculdade, mas a faculdade que eu queria fazer, a faculdade que eu tava fazendo, do jeito que eu tava fazendo, do jeito que eu iria trabalhar depois de formada, tudo, não iria me levar pra onde eu queria. E comecei a empreender, comecei a buscar, comecei essa jornada aqui no digital. Eu ainda não cheguei lá, ainda não, mas eu tô no caminho, eu sei que eu tô no caminho. E no quesito de corpo também, nossa, desde cedo, desde os livros, gente, os livros, como eu falei, foram fundamentais. Desde os livros eu entendi que a gente precisa cuidar do corpo. E cuidando do corpo, consequentemente, a gente tá cuidando da mente. Porque é tudo integrado. Não tem como você só estudar, só ler, só fazer curso e ser muito inteligente. E o corpo não tá recebendo cuidado à altura. Então você precisa ter um corpo ágil, ter um corpo funcional, um corpo magro também, porque a gordura ali, o sedentarismo, faz mal pra gente, pra saúde e também pra mente. Você não consegue pensar direito, você não consegue. Questão de hormônios, eu não vou saber explicar aqui direito, mas você já tá cansado de saber que a gente precisa cuidar da saúde física, cuidar do corpo, do mesmo jeito que você cuida da sua mente. E assim você consegue sucesso em quesito de saúde, de corpo, em questão de doenças também, e também prosperar. Prosperar tem que ter um equilíbrio ali nessas áreas da vida, entendeu? Então, desde cedo eu não tinha dinheiro pra fazer academia, não tinha dinheiro pra treinar. O que eu fazia? Eu treinava em casa. Via vídeos do YouTube treinando em casa. Eu treinava, nossa, eu suava muito. Eu era muito fraca, assim, tipo, eu lembro de eu fazer prancha, eu não conseguia aguentar 20 segundos na prancha. Então eu comecei a fazer isso em casa, treinava todo dia e isso foi me ajudando cada vez mais. Então eu já tinha essa consciência, já tinha essa maturidade em questão de cuidar do corpo e da saúde desde lá de trás. Os livros, como eu falei, me mudou muito e eu comecei a ter essas atitudes e trouxe até hoje. Até hoje. E eu vejo que as pessoas naquela época, os jovens, não tinham isso. Não tinham. Era totalmente diferente. Então hoje eu entendo porque as pessoas falavam isso de mim, né? Que eu era mais madura. E como o vídeo tá grande, eu vou dividir em duas partes, tá? Então eu vou colocar aqui o último ponto e depois eu trago uma parte 2. E o último ponto desse vídeo, que é o quarto ponto, é estimule a sua ambição. Então, aqui a ambição é muito importante, porque ela vai te deixar sempre em movimento. Você vai querer sair da zona de conforto. Você vai sempre atrair coisas, atrair conhecimento, atrair oportunidades, atrair pessoas pra te fazer decidir, pra te fazer agir em prol daquilo que você quer. Então a ambição é muito importante e me tirou muito da zona de conforto. E isso me fez ser autodidata demais, demais. Por mais que eu fosse grata, você precisa ser grato pelo que você tem hoje, pelo que você conquistou, pelo que Deus te deu. Por mais que você esteja passando por dificuldade, mas você tem
saúde, você tem o seu corpo, você tem olhos pra enxergar, pra ler. Deus, obrigado por eu ter óculos pra enxergar, que se eu não tivesse óculos eu não enxergaria. Então você consegue agradecer por coisas muito pequenas, parece que é pequenas, mas sem elas você não estaria bem, tá? Sem a sua casa, sem a sua cama quentinha, sem seu ventilador, sem a sua comida, sem a sua geladeira. Tem tanta gente que não tem geladeira, que passa por dificuldade, você tem. Então agradeça sempre pelo que você tem hoje, mas sempre busque melhorar. Sempre olhe pra frente, sempre deseje, sempre... Porque se esse desejo for apagado, você vai sempre ficar ali na mesmice. Você tem que estar sempre estimulando essa sua ambição, esse seu desejo, mas sendo grata ao mesmo tempo, tá? Então isso me fez muita diferença pra mim, porque eu sempre almejei o dinheiro, como eu falei no outro vídeo. O dinheiro me fez ficar, a pressa, né, de conseguir o dinheiro, aquela pressa, me fez ficar muito, me atrasar muito, tá? Porque eu fiquei sempre mudando de ideia. Mas se não fosse essa minha ambição, eu estaria na zona de conforto. Quem sabe eu estaria formada lá, trabalhando um trabalho CLT, ganhando sempre a mesma coisa. Então, essa minha ambição me fez tomar decisões, ter atitudes diferentes e também fazer em paralelo. Por exemplo, eu trabalhava de CLT, eu trabalhei de CLT como jovem aprendiz no hospital, mas em paralelo eu trabalhava com lançamento digital. Eu estudava, eu fazia arte, eu ia dormir de madrugada. Então, eu sempre fui autodidata, proativa e também sempre fazia em paralelo. Eu sempre tinha esse fôlego, sabe? Essa coragem de fazer. Não tinha preguiça, sabe? Isso também me ajudou a amadurecer muito, ajudou a ter responsabilidade sobre a minha vida. Então a ambição é importantíssima para você amadurecer e para você conseguir chegar onde você quer chegar. Então esses foram os pontos que me fizeram amadurecer mais rápido, né? Que eu refleti olhando para minha trajetória e consegui elencar eles aqui para você. Então comenta o que você já faz dessa lista e também se inscreva no canal para você não perder a parte 2 que eu vou trazer sobre a continuação desses pontos, tá? Então, até o próximo vídeo e um beijo!